A gente vai falar agora sobre as luzes misteriosas, mas antes, por favor, me fale como foi a experiência de estar frente a frente com o Henri Cristo lá na década de 70. Rapaz, isso aí é outro livro. Isso vai sair outro livro? Não, isso aí é outro livro. Eu entrevistei o Henri Cristo dentro da cadeia do Presídio São José. Entrevistei o Henri Cristo no hotel Avis, um hotel que eu acho que ainda existe esse hotel, ali na esquina da Padre Otíquio, quase chegando na Praça da Bandeira. Mas como é que chegou até você o Henri Cristo? O Henri Cristo chegou aqui em Belém porque ele, segundo ele me falou, né, ele tinha uma missão. E um dia lá, ele era de Indaial, o nome dele primitivo era Henri de Indaial, e depois virou Henri Cristo. Indaial é um local? É uma cidade de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Tá? E ali, ele disse que teve uma iluminação. Um dia ele estava lá num local e tal, e Jesus apareceu para ele e disse, olha, procura as tuas raízes. Eu sou tu reencarnado. Então, vai na cidade de Belém, mas não disse que é uma cidade sagrada. Mas ainda disse era de Judá. Não Judá? Na Belém de Judá, vai na Belém do Pará. A revelação era isso. Quer dizer, já tinha esse outro lado, né? E falou Belém e ficou confuso. Aí ele veio parar aqui. E ele já estava... ele sempre foi um cara polêmico, né? Ele sempre foi um cara polêmico. Aliás, a vida dele é uma polêmica em si, né? O Henri Cristo é o sinônimo de polêmica. Primeiro porque o cara se dizer Cristo não é todo mundo que... né? Ele se dizia Cristo. E eu tive a ousadia de fazer a pergunta para ele, né? Mas se ele era ou não. Mas detalhe, eu estava com a pergunta engatilhada e parece que ele leu o meu pensamento na hora da pergunta e perguntou assim para mim: eu sei o que você vai me perguntar, mas eu quero lhe perguntar antes que você me pergunte. Eu digo, manda lá. Você acredita que eu sou o Cristo reencarnado? Eu disse, olha, quem pergunta sou eu, que sou jornalista, mas já que você está respondendo, eu vou te dizer que se você diz que você é o Cristo reencarnado, quem sou eu para dizer que você está mentindo? Aí ele virou-se para mim, assim, um cara político, né? Além de bom jornalista, ainda é filósofo. Quer dizer que você teve de frente a frente várias vezes. Eu sou. Ele já de vez em quando ele entra na minha página para me convidar e dizer: quando é que você vem aqui em Brasília visitar a minha cidade? Ele tem um local onde ele mora lá, cercado daquelas lá, né? Discípulos e tal. E eu falo sempre como uma discípula dele. E ele disse que, inclusive, eu mandei para ele um vídeo raríssimo. Ele tem esse vídeo, eu não sei nem se eu já tenho esse vídeo no meu arquivo, no dia que ele estava pregando lá na Praça Dom Pedro II, ali em frente ao antigo Palácio do Governo, aquela praça. Ali, Prefeitura de Belém, Palácio do Governo de um lado, ali à frente é aquela Praça Dom Pedro ali, todinha aquela praça da Avenida Portugal ali. Ele estava no centro pregando, tinha umas 10 mil pessoas, eu estava lá cobrindo essa manifestação, né? E depois ele saiu dali para invadir a Igreja da Sé, e lá houve acompanhou também? Acompanhei tudinho, houve o quebra-quebra dentro da igreja, né? Da igreja 1982 isso, né? Depois ele veio de novo em 1900. Tá, mas no primeiro ainda, ele estava na praça pregando. Ele estava pregando na praça. E aí apareceu um antigo amigo meu que já é falecido, que era muito conhecido aqui em Belém, chamado Fernando Lúcio Miranda, que era conhecido como Fernando Arara, filho da escritora Linda Norcelina, uma escritora muito famosa aqui do Pará e que morava na França. Ela era professora de literatura, de literatura portuguesa na Universidade de Sorbonne, lá em Paris. E ela morava lá, ele era filho dela. Um sujeito extremamente inteligente, estudante de medicina da Universidade Federal do Pará, e frequentava ali, como eu frequentei muito, a escadinha do Teatro da Paz naquela época, anos 70. O pessoal da chamada intelectualidade do Pará usava a escadinha ali, o pessoal de teatro, o pessoal que escrevia, jornalistas, gente que pintava, sabe, pintores, artistas, muita gente frequentava aquela escadinha. Eu frequentava e o Fernando frequentava.
E o Fernando, quando soube que o Henri estava lá, o Fernando resolveu ir lá para tumultuar a coisa. Se eu vou lá desmascarar esse farsante. E o Henri tá lá trepado você vê como é aquele monumento, né? Tem uns degraus assim, o Henri tá no topo do monumento lá em cima e a multidão embaixo e ele pregando, dizendo: eu sou Cristo, quem acredita que eu sou Cristo, levante a mão. E aquela multidão levantava, né? Pessoas mesmo acreditando assim, sabe? E aí, no meio da multidão, quem aparece barbudo, se destacando com a barba grande que ele tinha? O Fernando Lúcio, Fernando Arado. Levanta o dedo, quando todo mundo estava calado lá, só ele falando, e gritou lá do meio, ele tinha um vozeirão, disse: farsante, fraude, tu és uma fraude. Aí quando ele olhou, o Henri Cristo olhou, né? Vocês estão vendo? Eu sabia que ele viria. O Satanás veio ali. Peguem-no. Caramba! Meu amigo. Não foge do microfone, Carlos. Não, ele falando alto, né? Eu tô falando no microfone, mas ele tava falando alto, não tinha microfone. Ele gritava o Henri na pregação. Peguem-no. Peguem-no. Ele gostava de usar esse bom português. Peguem-no. Aí quando o Fernando Arado olhou assim, a multidão já estava se voltando para ele, e alguns já exaltados. O Fernando Arado saiu correndo em direção à Avenida Portugal. O primeiro ônibus, que ali toda hora está passando ônibus, sim. Primeiro ônibus que passou, ele lá dentro do ônibus sumiu. Aí foi aí que o Henri deu a palavra de ordem. Satanás esteve aqui, foi derrotado. Agora nós vamos acabar com aqueles que usam a minha imagem nos templos sagrados. Caramba. Igreja da Sé. Foram lá invadir a Igreja da Sé. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, o arcebispo de Belém, estava lá, teve que se trancar na sacristia. O Henri subiu no altar, não é? Subiu, tem fotos, tem tudo, tem fotos, subiu, né? No altar. Aí o jornal, a Província do Pará, o Liberal, nós temos todas aquelas fotos, aquelas coisas. Jornal Estado do Pará. Caramba. E foi aquela loucura. Aí prenderam o Henri. Levaram ele para o presídio São José. Apareceu logo um juiz e decretou a prisão dele, né? Estava tumultuando a ordem pública, né? Aí, de resto, foi a história. Eu estou contando a história do Henri, mas isso dá um livro. Dá um livro. Vamos fazer um dia um episódio especial para falar sobre